Vamos lá, pessoal, vamos lá, porque antes de Inter e Santos neste domingo, né, e depois de Inter e Santos temos a live do mês, pra gente comemorar, espero, né, que a gente vença o Santos neste domingo. Pois antes, neste sábado, é dia de velharia, sim, dia de causos colorados, coisas antigas, coisas vintage, né, que voltam, que são sempre legais também, né. Em nome de KTO, onde a diversão acontece, onde tu usa o cupom BSBHS para obter 20% de bônus no primeiro depósito, e Cânimo em Costa Verde, Pastor Alemão, Amizade e Proteção. A história hoje é sobre comemorações de títulos, mas comemorações de um jeito diferente. Houve um tempo, eu não sei exatamente quando começou, mas com certeza a partir do final dos anos 60, ali, da inauguração do Beira-Rio, enfim, talvez um pouquinho antes, que as conquistas do Inter e do Grêmio também, né, dos clubes gaúchos no geral, eram celebradas pelas grandes rádios, né, a Gaúcha e a Guaíba, mais precisamente, com edições de discos, de vinis, né, com as narrações dos jogos, da campanha, narrações das finais, e era uma coisa muito legal. Isso, claro, a gente está falando antes de existir internet, antes de YouTube, né, antes de tu ter jogos, vídeos dos gols, enfim, tudo na palma da mão, muito antes, quando as coisas eram muito mais arcaicas, né. E eu, por exemplo, na campanha de 89 do Inter do Brasileirão, 88/89, eu acabava os jogos e quando eu ficava ouvindo em casa a jornada esportiva toda, e quando reproduzia os gols, que na época se reproduzia os gols, eu ia lá no toca-fita, no meu toca-fitinha, e gravava os gols. Pra ter da campanha, eu gostava, enfim, gostava de ouvir, já tinha aquela paixão pelo rádio, né, como tenho até hoje, enfim. Então, é pra mim uma coisa muito cara, uma coisa muito legal. E eu queria mostrar pra vocês agora um exemplo do que eram esses discos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um disco da Rádio Guaíba, do Inter tricampeão brasileiro, com as narrações de 75, 76, 79. Um disco sensacional, espetacular. E aqui todos os jogos das 3 campanhas do Inter narrados pela equipe da Rádio Guaíba na época, né? E no encarte, o legal também é que no encarte, e na época a gente às vezes não conhecia o rosto dos narradores, dos repórteres, enfim, dos comentaristas, porque nem todos estavam na TV, né? Não é como hoje que as rádios também estão no YouTube fazendo lives, enfim. Então aqui, ó, espero que dê pra ver. Dá pra ver direitinho aqui, ó, o Ranzolin, Armindo Antônio Ranzolin aqui, Milton Jung, também infelizmente os dois já falecidos, né? Lauro Quadros aqui, ó, aqui o Laurinho, ó, Laurinho bem novo ainda, ó. Dá pra ver bem aqui? Espero que sim. Lauro Quadros, quem mais tem aqui, que vocês acho que os mais velhos, sobretudo, conheciam Edgar Schmidt, Lazier Martins, senador Lazier Martins, ó, que o Lazier, ex-senador Lazier Martins, né? Que o Lazier era comentarista da Rádio Guaíba, e o Lazier foi baita um repórter também, né? Um repórter fantástico. Enfim, então aqui vinha a carinha das pessoas que faziam as jornadas esportivas da Rádio Guaíba, né? Aqui também os repórteres, ó. Quem é que tem aqui de repórter? O João Carlos Belmonte, depois comentarista da Rádio Gaúcha também, Lerte de Franceschi, o Antônio Augusto, principal plantão do Rio Grande do Sul do Rádio Gaúcho, pioneiro do plantão esportivo. E aqui também o nosso Rogério Amaral. Rogério Amaral vocês conhecem também da TV, enfim, que é o Rogério, um bigodão aqui, ó, atual presidente da ASEG, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul. E agora também peço para o nosso Marcelinho Benfica colocar as capinhas aí de outros discos, de outras conquistas no ar aí. Por falar em família Benfica, né? Luiz Henrique Benfica e Silvio Benfica, meus grandes amigos, irmãos Benfica, os donos de Osório, também participaram de muitos desses discos, né? Então qualquer conquista, fosse ela como, enfim, um compilado do tricampeonato brasileiro histórico do Inter, né? Por exemplo, ou um mero campeonato gaúcho, tudo virava disco, tudo virava vinil, e as vendas eram muito boas, porque tanto é assim que a Gaúcha e a Guaíba, as gigantes da época, né, lançavam os discos com a narração dos jogos, enfim. E o curioso é que eu tenho esse aqui em casa, esse da Rádio Guaíba eu tenho aqui em casa. Na casa do pai, deve ter mais 2 ou 3, mas aquela coisa que vai mudança, enfim, tu te muda de casa, sai para outra, vai, né, alguma coisa acaba esperando uma mudança, mas eu tenho certeza que, dando uma revirada lá nos armários, ainda tem 2, 3 discos de conquistas do Inter, da Gaúcha e da Guaíba também. O interessante é que um disco como esse aqui, um vinil como esse, que é o Inter posado, o Inter de 79, né, o Benítez no gol ali, o bonitão de camisa amarela, um vinil como esse, por exemplo, hoje, ele pode estar custando entre 120 e 200 reais, né? Tu acha no sites como Mercado Livre, por exemplo. Então, claro, ninguém vai ficar rico vendendo esses discos, mas para ver a importância
histórica que ele tem, né? E até a valorização em alguns momentos. E daqui a pouco, dependendo do disco, pode ser até mais raro, pode custar muito mais até. Eu tenho encontrado esses discos do Inter, sobretudo, esses vinis do Inter, entre 150 e 200 reais nesse momento assim de bricks, enfim, de Mercado Livre também. Né? Então, é bem interessante. Para quem gosta, é muito legal. Claro que nem todo mundo tem condições de ouvir, né? Eu mesmo não tenho como ouvir aqui em casa. Então, eu guardo mais como recordação mesmo e como, enfim, até adereço que eu ia pôr na parede, depois fazer uma parede legal assim de vinis. Então, o Causos Colorados de hoje remete aí aos vinis, né? Uma época em que, sem YouTube, sem internet, com mais dificuldade de acesso à comunicação que a gente tinha, né? Ouvia muito pelo rádio, os vinis eram uma forma de eternizar e de celebrar as conquistas, né, do Inter na nossa casa. Então, viva o vinil e que, né, o vintage sempre está na moda, nunca sai de moda. Quem tiver uma Eletrola em casa, um 13 em 1 ainda que funcione, pode ouvir com aquela qualidade de vinil, né, aquele ruidinho gostoso do vinil também. Tá bom, pessoal? Domingo, depois de Inter e Santos, 19h30, live do BES. Espero vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.